Olá, pessoal do nono ano, finalzinho do ano, hein? Chegando aí, ó. Vamos continuar o estudo de funções, que até o final do ano a gente vai ver isso, certo? Então, ó, função polinomial do segundo grau. Podemos afirmar sobre uma função do segundo grau que. Então, aqui, gente, ele vai fazer algumas afirmações e a gente vai verificar se é verdadeiro ou não, certo? Então, vamos lá. O que ele fala no primeiro item? Gente, as questões que eu coloquei todas são de concurso, tá? Para vocês verem que esse conteúdo cai em concurso quando vocês forem mais adultos. Provavelmente, alguns alunos vão prestar concurso, né, gente? Uma estabilidade na vida da gente, concurso público. Então, vamos lá. Podemos afirmar sobre uma função do segundo grau que o item A, vamos analisar, tem dois pontos de máximo. Gente, na função polinomial, vou fazer aqui o gráfico bem basicão mesmo, bem básico. Ela não pode ter dois pontos de máximo. Ó, o máximo seria aqui, ó, com cavidade voltada para cima, para baixo. Ó, aqui, ó. Aqui seria o ponto de máximo, certo? Ela não pode ter dois pontos de máximo, só tem um ponto de máximo. Então, essa aqui está fora, né? Dois pontos de máximo não pode ser. Item B, tem uma única raiz real? Então, vamos explicar cada um. Não, gente, não, isso não é uma regra, porque ó, uma função polinomial do segundo grau, ela pode ter duas raízes, pode ter uma raiz única, sim, uma única raiz, mas afirmar que todas, não. Olha aqui, por exemplo, você tem uma função assim, ó, uma curvinha aqui, ó, né? Se eu tenho só esse ponto aqui, vou pôr em vermelho. Se eu tenho só um ponto, que aliás é o vértice aqui da parábola, só um ponto que toca no eixo Y, no eixo X, então essa aqui é uma função que só tem uma raiz. Mas falar que todas têm, isso não é verdadeiro, né? Porque eu posso ter também funções polinomiais do segundo grau que tem duas raízes. Por exemplo, aqui, ó, essa função aqui, o segundo grau, tem duas raízes, olha lá. Tem esse ponto aqui que tocou o eixo x. Aqui o y é zero, né? São zeros da função. E aqui também, certo? E também, né, tem outros tipos de funções que a gente vai ver. Então, ó, tem uma única raiz real? Não, não tem uma única raiz. Deixa eu trocar aqui a cor. Não tem uma única raiz. Às vezes pode ter duas raízes, às vezes pode nem ter raiz. Às vezes tem função que nem toca o eixo x, certo? Então tá. Ela é crescente? Não necessariamente, depende do intervalo. Quer ver? Ó, vou colocar um pouquinho maior aqui, ó. Aqui. Eu tenho um gráfico, gente, tá fazendo mal. Deixa eu fazer um pouquinho melhor aqui, isso é sacanagem também, né? Tá. Então vou deixar aqui já no jeito. Ó, mais ou menos. Pronto. Eu tenho um gráfico aqui e eu tenho uma função qualquer. Vou colocar aqui uma função qualquer. Ah, é o terceiro item que a gente está vendo. Ó. É crescente? Uma função é crescente? Depende. Ah lá, aqui, né, a gente toca o eixo y, é onde é o termo independente. Aqui são as raízes, eu vou pôr aqui roxo, ó. Aqui são as raízes, são os zeros da função. E aqui é onde é o termo independente. Então, se você olhar uma função, aquele número que está sozinho é o termo independente, né? Então, aqui o que ele está falando? É crescente. Essa função aqui, gente, é crescente a partir da onde? Ó, daqui, ó, eu estou descendo, decrescente, decrescente, tudo decrescente. Aqui ela estabiliza, eu vou pôr até em preto aqui embaixo, ó. Aqui ela estabiliza, que é o vértice. No caso dessa função. Depois aqui, ó, depois do vértice aqui, ela começa a crescer. Aqui ela é crescente. Então, eu não posso falar que uma função é crescente, depende qual o intervalo. Vamos supor, gente, só para a gente entender, tá? Vamos supor que aqui seja 1 e aqui seja 3.
O vértice sempre vai ser a média desses dois números, ou seja, 1 mais 3 dividido por 2 dá 4, né? 1 mais 3 dá 4, dividido por 2 dá 2. Então, ó, a partir do ponto 2 aqui, ó, que seria o ponto 2, ó. A partir do 2, ela começa a crescer, ó. A partir do 2, ela começa a crescer. Então, depende do intervalo, depende de onde que está falando. Então, eu não posso falar, essa função é crescente. Não, agora, se for do primeiro grau, sim, gente. Por quê? Se for do primeiro grau, vou fazer bem um esboço bem prático aqui, gente, ó. Se for uma função do primeiro grau, ó, olhei essa aqui é crescente, essa aqui é decrescente, essa aqui é decrescente, essa é decrescente. Então, a função do primeiro grau é uma reta, né? Então, a gente já dá para analisar se é crescente ou decrescente. Então, a função polinomial do segundo grau depende do intervalo, depende a partir de onde que ela vai ser crescente ou a partir de onde que ela vai ser decrescente, certo, gente? Então, aqui, ó, também não seria essa resposta. Então, a função é crescente? Não, depende do intervalo. Item D. Alternativa D. Tem um ponto de máximo ou um ponto de mínima? Ó, gente, essa letrinha aqui, ó. Ou, exatamente isso, é ou mesmo. Se a parábola for desse jeito aqui, ó, eu teria o ponto de mínima. Olha só, vou pôr bem aqui gritante agora, ó. A parábola com cavidade voltada para cima, né? Ah, desse jeito que está aqui, gente, a gente vai ter ponto de mínima. Perceba aqui. Se eu tivesse uma parábola dessa maneira aqui, ó, assim, ó, seria ponto de máxima. Certo? Se eu continuasse aqui o gráfico aqui, seria o quê? Ponto de máxima. Eu tô colocando outro gráfico aqui, tá, gente? Mas, ó, aqui, ó, seria ponto de máxima. Então, numa função, você não tem ponto de mínima e ponto de máxima. Você tem ou é ponto de mínima ou é ponto de máxima. A não ser que você tenha duas funções. Não tem como. Uma função só não dá para ser duas ao mesmo tempo. Então, a letra E tem um ponto de máxima e um ponto de mínima, gente. Ó. E não tem. Uma função não tem ponto de máxima e ponto de mínima. Ou uma função é ponto de mínima ou é ponto de máxima. Então, a resposta correta aqui é o item C. O item D, aliás. Certo? Continuando aí, gente. Olha lá, B. Sabendo que uma determinada função tem apenas duas raízes reais distintas, olha lá, duas raízes reais distintas. Duas raízes reais distintas. Sua concavidade é voltada para cima. Então, ó, gente, já sem fazer nada aí, ó, deixa eu fazer certinho aqui. Ó. Nada, ele já está falando o seguinte, ó. Olha aqui. Ó, tem uma função, certo? Tem uma função. Ó. Sabemos que uma determinada função tem duas raízes reais distintas, sua concavidade é voltada para cima e ela tem um ponto de mínima. Qual o negocinho está atrapalhando? Qual o tipo dessa função, gente? Então, olha lá, ele já falou, né? Olha aqui, ó. Tem duas raízes reais distintas, então tem ponto com cavidade voltada para cima. Então, gente, é uma coisa assim, ó. A concavidade voltada para cima. Vou baixar aqui um pouquinho, diminuir, para vocês terem uma noção. Ó, mais ou menos isso aqui. Né? Não precisa ser exatamente, é só estou lidando com as informações que ele deu. Certo, gente? Então, ó, sabendo que uma determinada função tem duas raízes reais distintas, ou seja, aqui, gente, nesse desenho que eu fiz, tem duas raízes reais distintas. Ó. Uma raiz está aqui
e outra raiz está aqui. Não importa quais são as raízes, o importante é que tem duas raízes reais e distintas. Concavidade voltada para cima, lá, concavidade voltada para cima, e tem ponto de mínima. É lógico que se a concavidade é voltada para cima, gente, o ponto aqui é de mínima, né? Ponto de mínima. Então tá, qual tipo dessa função? É a nossa função que a gente está trabalhando. Não é a função afim, porque a função afim é do primeiro grau. Função logarítmica não é, exponencial não é, é a quadrática. Função constante também não é, que é uma reta. Função constante é uma reta paralela ao eixo x, então a nossa resposta certa é função quadrática. Tá bom, gente? Vão se atentando a isso, vai pegando as manhas. Item C. Na função f de x é igual a 3x ao quadrado mais 8x mais a. Sabemos que um dos zeros da função, olha aqui, gente, um dos zeros da função, tem que saber o que é isso, ó. O zero da função é quando o f de x é zero, ou seja, gente, o y é zero, hein? Ó, esse aqui, gente, o f de x, ele é a mesma coisa que o y, né? A gente já sabe disso, ó. É a mesma coisa que o y. Então, os zeros da função é quando o y é zero. Aí é onde toca no eixo x, são as raízes. Então tá, vamos ler de novo. Na função f de x igual a 3x ao quadrado mais 8x mais a, sabemos que um dos zeros da função é o número menos 3. Tá bom. Então a gente já sabe aqui, pessoal, que se eu substituir esse f de x, que é a mesma coisa que o y, se eu colocar zero aqui e fizer as continhas, né, no lugar do x aqui, o zero da função é menos 3. Tá bom? Ou seja, eu vou colocar aqui, no lugar do f de x, eu coloco 0. E ele falou que um dos zeros da função é menos 3. No lugar de x, eu vou colocar 3, menos 3. Tá bom? Então, ele está falando qual deverá ser o outro valor do zero da uma função. Então, vamos por partes. Primeiro, ele falou que um dos zeros da função é menos 3. Ou seja, gente, quando o y é zero, o zero da função é quando o y é zero. Ó. O y é zero aqui, ó. Igual. Os zeros da função, o y é zero. O x é menos 3, ó. Então vai ficar 3 vezes menos 3 ao quadrado, ó. Mais 8 vezes menos 3, 8 vezes, né? Não preciso pôr esse pontinho, mas eu estou pondo só para lembrar, assim, 8 vezes menos 3, mais A. Você deve estar encabulado com esse A. E, nossa, professor, como é que vai achar esse A? É justamente isso, gente. Ó, o A está aqui. Se ele falou que sabemos que um dos zeros da função é menos 3, ou seja, quando o y é zero, o x vai ser menos 3. Então, eu já joguei aqui. Agora aqui, percebo que eu só tenho número, eu só tenho essa letrinha A. Então, eu já vou achar a letrinha A. Com isso, gente, depois que eu achar essa letrinha A, eu vou jogar aqui nessa função e vai cair numa equação do segundo grau e eu acho a outra raiz. Então, agora eu vou achar qual que é o valor dessa letrinha A. Então, 0 é igual. Gente, aqui vai ficar 3 vezes... Menos 3 ao quadrado, gente, dá 9. Lá, mais com menos dá menos. E 8 vezes 3, 24. Certo? Mais A. Então tá, equaçãozinha do primeiro grau. Gente, 3 vezes 9 é 27, eu já vou passar para o outro lado, tá? Aqui vai dar 27, vou passar para o outro lado, vai negativo. Certo? Acompanha aí. E aqui o 24 está no segundo membro negativo, vai para o primeiro membro positivo. Mudei de lado, mudou o sinal. Isso tudo é igual a A. Fazendo as continhas aí, gente, o A vai ser igual a menos 3, certo? Menos 27 mais 24, menos 3.
Gente, pronto, eu já sei que o a é menos 3. Então, nessa função aqui, na verdade, ela é o que então? F de x é igual a 3x ao quadrado mais 8x mais 3. Tá? Então, vamos lá. Aí, o que ele quer? Qual deverá ser o outro valor do zero da função? Então, se eu já achei um aqui, deixa eu separar aqui. Já achei um zero da função, vou achar o outro. Porque agora eu já sei o valor de a, eu jogo ali. Vamos lá então. Então tem essa função aqui, gente, ó. Essa função aqui eu vou igualar a zero. Agora eu já sei o valor de a, gente, ó, aqui, ó. O valor de a, gente, é menos 3. Então eu vou pegar essa função e eu vou igualar a zero, igual estava aqui. Agora eu vou achar outra raiz. Então vai ficar assim, ó. 3x ao quadrado mais 8x, certo? Vai acompanhando. Menos 3 é igual a zero, né? Então, agora eu vou achar o outro zero da função. Então, tá aqui, gente. Agora é o esqueminha, delta, tudo mais, né? Delta é igual b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 4ac, né? 4 que multiplica a, que multiplica c. Substituindo e fazendo as continhas, gente. Delta. Por que eu não fiz por soma e produto? Porque o a aqui, gente, não é 1. Se o a aqui fosse 1, eu faria por soma e produto. Então, vamos lá. Substituir agora, gente. Ó, o 3 é o a, o b é o 8 e o c é menos 3. Então, vou fazer as contas direto aqui. Ó. Então, o b é o 8, gente. Então, vai ser b ao quadrado é 8 ao quadrado. Menos 4 que multiplica o a, que é 3, que multiplica c. Gente, c é negativo, hein? Tem que colocar parênteses. Olha lá. Então, tá aqui. Agora, eu faço a continha, potência, não pode errar a potência, né, gente? 8 ao quadrado, 8 vezes o 8, que é 64. Regra de sinais agora, ó. Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 3, 36. Então, gente, olha que beleza. O delta vai dar 100. 64 mais 36. O delta deu 100. E aí a gente já sabe que vai ficar depois raiz quadrada de delta, né? Então vai ficar um número inteiro, um número natural, aliás. Que é um número inteiro. Então tá bom. Achei delta. Agora eu vou lá pro Bhaskara, né? Então, vou colocar já aqui de forma para ganhar um pouquinho mais de espaço. X é igual menos b. Lembra que uma raiz a gente já tem, hein? Era o menos 3 que ele falou lá. Ó. Olha aqui, ó. Esse menos 3 a gente já tem raiz. Então, vai lá. Menos b, mais ou menos, mas a gente vai achar ele de qualquer forma, porque ele faz parte, né? Mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido tudo isso aqui por 2 vezes o a. Certo? Agora eu vou substituir e fazer as continhas. Então, gente, ó, trazendo para cá. Então, x vai ser menos da forma. O b aqui é positivo, gente. Mais com menos dá menos. Então, menos 8. X é igual a menos 8. Mais ou menos. Raiz quadrada de 100. Né? O delta é 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Dividido por 2 vezes a. Gente, o a dessa vez não é 1 não, hein? 2 vezes a. O a é 3. 2 vezes 3, 6. Então, tá aqui. Agora, gente, eu vou achar a primeira raiz, x1, depois eu vou achar o x2. Para essa primeira raiz eu vou usar o sinal de cima. Você já sabe o esquema, a gente já trabalhou isso. Então, é menos 8, mais 10, tudo isso dividido por 6.
Gente, vamos lá, de cabeça, hein? Aqui você deve 8 e tem 10, ou seja, tem 10 e tira 8, fica 2. E aqui 6. 2 sextos. Simplificando por 2 e por 2, 1 terço. Eu preciso achar outra raiz, professor? Ô, gente, vocês não precisam achar a outra raiz, ó, 1 terço. Por que não precisa achar outra raiz? A outra raiz aqui é menos 3. Ah, mas eu quero achar para ver se bate mesmo. Então tá. X2 igual menos 8. Agora vou usar o sinal de baixo, hein? Menos 10. Tudo isso dividido por 6. Se você deve 8 e deve 10, você deve 18. Deve 18. 18. Menos 18 dividido por 6, gente, regra de sinais, a menos com mais dá menos. Menos 3. Não precisava isso. Então, gente, a outra raiz que ele estava querendo, o que, que é então? Esse aqui, ó. A outra raiz é 1 terço. Certo? Então, aqui a alternativa C. Tá bom? Então tá. Vamos para o item D. Em um teste de artilharia do Exército Nacional, foram usadas novas armas cuja potência de alcance máximo vertical é dada pelo ponto máximo da seguinte função. Então, gente, já falou aqui o quê? Já falou em ponto máximo. Ó, se já falou ponto máximo, eu já sei, eu vou apagar aqui, mas eu já sei que é uma parábola, alguma coisa assim, ó, ponto máximo, certo? É esse ponto aqui, tá bom? Então tá. Continuando. Vertical, né, a potência de alcance máximo é dada pelo ponto máximo da seguinte função de segundo grau. Então tem essa função aqui, e a altura máxima verificada no teste em quilômetros foi d. Gente, a única coisa que está querendo aqui é o ponto máximo. Então já tem a função aqui e a gente vai para o ponto máximo, certo? Agora tem um detalhe aqui que eu vou explicar para vocês. Prestem bem atenção, que é bem tranquilo, mas que eu poderia ir direto lá no ponto máximo. Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Ó. Vocês não precisariam fazer nenhum cálculo, só ir direto no ponto máximo, mas vamos entender aqui. Então tá. A função está ali, ó, menos x ao quadrado mais 4x mais 10. Então, eu não sei qual que é o formato dessa parábola. Eu sei que ela tem o ponto máximo e o ponto de mínimo, né? Aliás, ela tem o ponto de máximo, já foi falado lá. Então, gente, só para esboçar aqui no gráfico, para não ficar tão assim. Para ficar um pouquinho mais bem feitinho, né? Então tá aqui, ó. Mais ou menos, né? Eu não sei qual que é a altura lá, então tá aí. Tá o gráfico aí, né? Então ele quer o ponto máximo. Aqui, gente, é o vértice, certo? Aqui é o vértice. E aqui que é ponto máximo. Então, essa artilharia do exército aí foram usadas novas armas cuja potência de alcance na vertical. Então, subiu, a altura máxima está aqui. Aí eu tenho a função, lembrando que aqui os coeficientes, né, se você igualar aqui a zero os coeficientes, o A, né, eu já sei que é um ponto de máximo, porque, inclusive, gente, o A é negativo, né, o A é menos 1. Ó. O A é menos 1, o B é 4, e o termo independente, né, o termo C, é 10. Então tá bom. Ele quer, gente,
essa altura máxima aqui, ou seja, eu tenho que vir aqui, ó, altura máxima, ele quer saber aqui é o y no vértice, ó. Ele quer saber o y do vértice. Eu tenho x do vértice aqui, ó, x do vértice aqui. Mas ele quer saber a altura máxima. A altura é o quê? É o y no vértice, gente. Então, ó, eu tenho o vértice, certo? Eu tenho o vértice. Qual que é o vértice? Na primeira eu tenho x do vértice e depois eu tenho y no vértice. Qual que é o vértice, gente? É o menos b sobre 2a. Aliás, eu não vou pôr essa fórmula aqui não, que depois eu já vou pôr o número. Então, o vértice, o que que é o vértice, gente? Uma parábola. Menos b sobre 2a, esse é o x do vértice. E o y do vértice é o que ele está querendo. Menos delta sobre 4a. Então é isso que a gente vai calcular. A gente vai calcular o y do vértice, ó, ou seja, o menos delta sobre 4a. Certo? Então tá, vamos lá. Na verdade era só isso para fazer, mas eu estou explicando mais para vocês, colocando desenho para vocês entenderem. Ó, o y do vértice aqui, que é a altura máxima. Então vamos lá, gente, ó. O delta, a gente sabe que o delta é B2 menos 4AC, só que tem um menos lá fora, ó. Não esqueça, tem um menos lá fora, menos delta. Então é menos B ao quadrado menos 4AC. Menos 4 que multiplica A, que multiplica C. Então esse resultado aqui, gente, vou fazer as contas tudo aqui, depois eu vou multiplicar por menos 1. Tudo isso aqui dividido por 4A. 4A. 4 vezes A, certo? Então tá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores, gente. Os valores que eu vou precisar aqui. A, B e C. Por isso que eu já coloquei ali. Então, vamos lá. Lá, menos... Quanto que vale o B? O B vale 4. Então, 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Já fiz as contas, tá, gente? O B vale 4, 4 ao quadrado, 16. Menos 4, quem multiplicar? O A vale menos 1, coloco o parênteses. E C? O C vale 10. Tudo isso dividido por 4 vezes A. Gente, o A é menos 1. Ó. 4 vezes menos 1. Tá aí. Agora aqui, gente, eu vou fazer toda essa continha aqui e depois eu vou trocar o sinal. Porque o sinal lá fora está negativo esperando o resultado. Então vai ficar menos... Vamos lá, com calma. Aqui, gente, já deu 16. Eu vou fazer esse, ó, menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Então vai dar mais 40. Mais 40. Isso tudo dividido. Mais com menos dá menos. 4 vezes 1, 4. Então vai dar menos 4 ali. Certo? Então tá. Já chegamos aqui à resposta praticamente. Gente, 16 mais 40 dá 56. Só que deu menos 56. Menos 56. Dividido por menos 4. Poderia ter feito mais rápido, né, gente? Mas vamos entender bem. Agora, gente, regrinha de sinais. Menos com menos dá mais. 56 dividido por 4, ó. 5 por 4 dá 1, vai dar 14. Então, 14 o que, gente? A resposta está aqui, ó. 14 o quê? 14 quilômetros. Ó, a resposta está aqui, ó. 14 quilômetros. Então, a altura máxima que chegou lá, né? 14 quilômetros. Então, aqui é o que seria o 14, né?
Essa altura é dada em quilômetros. Então, a alternativa A. Olha que legal. Certo? Vamos para o item E. Dada a função quadrática, f de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 15, quais os valores em que f de x é igual a zero? Então, gente, ele já está falando aqui, ó, quais os valores em que o f de x é igual a zero. Então, ele já está falando que o y, no lugar de f de x, ó, no lugar de f de x, eu vou colocar aqui o zero. Então, eu vou pegar isso aqui, no lugar de f de x, coloco o zero. Então, eu vou ficar, posso colocar dessa maneira aqui, ó, x ao quadrado mais 2x menos 15 é igual a zero, certo? Porque ele falou que o f de x tem que ser zero. Gente, equaçãozinha do segundo grau, aqui é zero. Equaçãozinha de segundo grau, dá para fazer por soma e produto? Vamos ver? Dois números multiplicados que dê, somados, né? Que dê 2 e multiplicados dê 15. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver por soma e produto. Ó, lembra que com a gente, para resolver uma equação no segundo grau, quando o A aqui é 1, dá para fazer por soma e produto. Então, ó, a soma é menos B sobre A. Então, ó, menos B. Então, aqui é mais 2, fica menos 2. O A é 1, gente, menos 2 dividido por 1 é menos 2 mesmo. Então, a soma tem que ser o carinho do meio, trocando o sinal, e o produto. O produto é o termo independente lá, do jeito que está. Então, tá. Vamos pensar agora, gente, aqui, ó. Dois números somados, que o resultado dê menos 2, hein? Já sei que o maior tem que ser negativo. E o produto deles, ó, somados. E o produto deles tem que ser, ó, esse número vezes esse, tem que ser igual a menos 15. Vamos pelo produto primeiro, gente. Dois números multiplicados que dê 15 e a soma dê menos 2. Menos 15, né? Então, vamos ver. Ó, bem fácil esse, hein, gente? Se a soma aqui vai dar menos 2, quer dizer que o maior vai ter que ser negativo. Ó. Bem fácil de saber esse. Ó. Menos 5. Vou colocar de outra cor aqui. Olha lá, por soma e produto que a gente está fazendo, hein, gente? Então, ó, dois números somados que dê menos 2 e que, ao mesmo tempo, multiplicado dê menos 15. Ó. Então, esses números são menos 5 e 3. Certo? Olha lá, menos com mais dá menos, 3 vezes 5, 15. Você deve 5 e você tem 3, você fica devendo 2. Então, os números são menos 5 e 3. Menos 5 e 3. Então, a alternativa D, menos 5 e 3. Ai, gente, que legalzinho. Então, ó, dada a função, quais valores em que f de x é igual a zero? Ou seja, gente, esses são os zeros da função, né? Onde a função toca o eixo x. Quando toca o eixo x, o y é zero. Por isso que é chamado zeros da função. Certo? Está aí. Equaçãozinha. Item F. Isso aqui é legal, gente. Vamos lá. Considere a função f de R em R. Quer dizer o que, gente? Que todos os números reais aqui, ó, serve para todos os números reais, desde o eixo x até o eixo y. Definida por x ao quadrado, aqui ficou meio ruim, gente, mas é x ao quadrado aqui, tá? X ao quadrado menos, e aqui já melou tudo, ó, melecou tudo. Eu vou tirar aqui, esse aqui é menos. Ah lá, é x ao quadrado menos 4x mais 4, com a, b e c, números reais, e a diferente de zero.
Então, gente, por que o A tem que ser diferente de zero? Porque se for o A for zero, não vai ser equação do segundo grau, vai ser do primeiro grau. Então, tá aí. Tem a função, considera a função. O que ele fala, então? Tem essa função, o que ele fala, gente? Assinala a alternativa que contém a representação gráfica da função. Então, deixa eu colocar essa função de lado ali, que ela ficou meio estranha ali. Ó. Então, f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Gente, essa função aqui já tem muita coisa dizendo sobre ela, ó. Sem olhar as alternativas. Eu já sei, ó, sem olhar alternativas, eu já sei que é uma função, ó, vou fazer um esboço aqui de gráfico, ó, bem rapidinho. Ó, sem olhar as alternativas. Então tá, eu já sei que essa função é do segundo grau, ou seja, é uma parábola, certo? É uma parábola, tá, os 4 alternativos são uma parábola, beleza. Eu sei que é uma parábola, eu sei que aqui é o A, gente, aqui o A é 1, hein? Vou colocar aqui, o A é 1, ó, não apareceu nada, mas é 1. Então eu sei que é concavidade voltada para cima, então é alguma coisa para cima, ó. Vou pôr aqui do lado, ó, é alguma coisa assim, ó. E eu sei também, gente, que olha aqui ó, o termo independente. Eu sei que essa parábola aqui vai tocar o eixo y, ou vai ser desse lado aqui, eu vou fazer assim, ó. Ou vai ser desse lado aqui, ó, vai tocar no 4 aqui, ó, certo? Porque o termo independente é onde toca o eixo y. Ou vai tocar desse lado aqui, gente, ou vai ser assim, ó. Ah lá, ou vai ser uma coisa assim, que vai tocar o eixo y no 4 também. Só que eu não sei o lado que ela está indo, mas eu sei que vai ser uma coisa assim. Então, só de olhar na função eu já sei isso. Sei que ela é concavidade para cima, sei que é uma função do segundo grau, vai tocar o eixo y no ponto 4. Então tá. Agora aqui, gente, vamos olhar o resto. Vamos olhar, por exemplo, essa função aqui. Ó. Essa função está tocando no 4, certo, beleza, bateu. E aqui está falando que tem uma raiz só. Olha o jeito que está a função, gente. Está assim, ó. Ela está uma parábola. Está do outro lado, eu sei, mas ó, só tem um ponto lá. Não é um bico, tá, gente? É uma parábola. Só tem um ponto. Então, ali está falando na alternativa A que o x1 é igual ao x2. Ou seja, o delta, quando você iguala aqui a zero, o delta vai ser zero. Então, não sei. Vamos lá. Já tem uma maneira de eu descobrir isso aí. E depois, o item B também está tocando aqui no 4. E aqui, no vértice dela, só está tocando no ponto 2. Ó. Na alternativa A, está tocando no ponto menos 2 no vértice. Está tocando o eixo Y no 4. Aqui também está tocando o eixo Y no 4. Só que o vértice aqui está no 2. 2 em x, 0 em y. Vamos ver a alternativa C. Olha lá, gente, alternativa C. Pronto, sem fazer nenhuma conta, já pode descartar. A alternativa C está no menos 4. E na função aqui, gente, ó, na função aqui está mais 4. Então, a alternativa C já descarta já, tá? Essa aqui não pode ser, descarta. A alternativa D. Gente, a alternativa D está tocando aqui no 1, olha só. Tem o eixo X e o eixo Y. Está aqui, está tocando no 1. Então, também descarta. Então, vou ficar agora, vou analisar um pouquinho melhor a alternativa A e B, certo? Então, tá. A alternativa A está falando que as duas raízes, gente, ou seja, a alternativa A está falando que o x1 é igual ao x2 e o valor dessa raiz aqui é menos 2. A alternativa B está falando que tem uma raiz apenas. Ele está falando que x1 é igual a x2
que é igual a 2. Então, agora a gente vai descobrir quais são as raízes aqui. Eu vou pegar, então, essa função, eu vou descobrir o zero da função. O que significa zero da função, professor? Significa pegar o f de x, que é o y, e substituir por zero. Certo? Porque quando o y é zero, vai tocar no eixo x. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Então, tem a... que eu vou colocar aqui. Então, tem a função aqui, que eu vou igualar ela a equação do segundo grau. Está aqui, né? Vamos fazer por soma e produto. Olha lá, soma. Quando o A ali é 1, lembra? Quem que vai ser a soma? Vai ser o termo do meio com o sinal trocado. Quem que vai ser o produto? Vai ser o termo independente. Então tá aí. Agora vamos pensar, gente, dois números multiplicados, não, somados, né? Que dê 4, bem fácil essa. E dois números multiplicados que também dê 4. Gente, bem tranquila. 2 e 2. 2 vezes 2 é 4 e 2 mais 2 é 4. Ou seja, já achei as raízes. As raízes são iguais. Olha lá, por outra cor aqui. As raízes são iguais e são positivas. Ó. O 2 é raiz dupla. Então é aqui, ó. x1 é igual a x2. Então a resposta certa é a alternativa B. Tá vendo, gente? Então, ó, com isso a gente finaliza essa videoaula de funções. Eu pretendo fazer mais uma videoaula na lousa, explicando bem x do vértice, zero da função. Então, veja esse vídeo com calma, tá bom? E pausa, vai olhando, pausa, não vê uma vez e depois não volta no vídeo, não. Volta no vídeo de novo, tá, gente? Então, espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, poste na plataforma. Até mais.